A pauta de hoje fala de pessoas que vivenciaram, que passaram pela depressão profunda e também de pessoas que decidiram, profissionais da área da psicologia, sair de dentro da clínica, abraçar quem tem o transtorno mental e fazer uma ação para mudar de forma voluntária pessoas que necessitam de ajuda. Isso fez com que o personagem, que é a pessoa que passa por um transtorno mental, juntamente com o profissional da psicologia, tenha uma responsabilidade dobrada e uma ajuda dobrada, né? Muda a vida deles, mas não sou eu que vou contar essa história. Bem, já entrando na pauta, que não saí ainda, a maior parte das pessoas, quando ouve falar de saúde mental, pensa em doença mental, mas a saúde mental implica muito mais a ausência de doenças mentais. Para lidar com isso sozinha não dá. Tristeza, medo, solidão, dúvida. Será que eu vou precisar mesmo de fato? Ridicularização por parte dos amigos, preconceito. A gente vai receber aqui a psicóloga Marcele, que é especialista em terapia cognitiva comportamental, TCC, vai falar sobre o público infantil e jovem. E também a Laís Fernandes, universitária, criadora do projeto Tranquilamente, que é focado em apoiar pessoas que necessitam de atendimento psicológico. Juntos, as duas juntas, com vários braços também, que as ajudam, dezenas de pessoas que buscam ajuda. A pauta agora é a gente conversar sobre esse tema. Marcele, obrigada. Laís, obrigada também. As duas que estão... Falei demais. Falei demais. Ô Marcele, você enquanto psicóloga, né, que recebe esse projeto, deve ser um deleite também, né? Porque você exerce a profissão e você também ajuda, né, enquanto ser humano. Seja bem-vinda e bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Me chamo Marcele Gama. Quero agradecer o convite da Tatiana, da minha colega Laís. A gente está aqui nesse projeto e eu estou muito feliz em poder apresentá-lo para vocês e poder abrir a mente das pessoas com relação à saúde mental, que é um tema muito importante, que é muito válido, né? Dentro de casa a gente falar sobre isso, que é a importância que faz e a diferença no nosso ambiente. Para mim, sim, é um deleite, porque, querendo ou não, ajudar ao outro é um sinal de empatia, isso a gente aprende na faculdade. Então, quando eu posso fazer isso de uma forma voluntária para pessoas que não têm condições de pagar, eu me sinto ainda melhor como ser humano e eu percebo que faço a diferença dentro das minhas limitações e dentro das minhas possibilidades. Com certeza, para mim, é um prazer poder fazer isso. A gente vai conversar agora de onde nasce esse projeto e como a Marcele Gama entra no projeto abraçando a causa, né? Laís, que é a mola propulsora do projeto, né? Laís, seja bem-vinda. Agora na linha de frente, como é que você cria esse projeto e da onde nasce o projeto, Laís? Bom dia, Tati. Bom dia a todos. O projeto, ele começou basicamente no começo do ano passado. Eu fui diagnosticada com um transtorno também. E depois que eu abri isso nas minhas redes sociais, eu recebi muito pedido de ajuda. As pessoas elas se sentem confortáveis em saber que tem alguém que passa pelas mesmas situações, que também tem aquele começo, e elas se sentem mais seguras em conversar comigo. Foi daí que surgiu o projeto. E por estudar com a Marcele desde o ensino médio, a gente conversou, tivemos uma reunião e ela abraçou a causa junto comigo. Eu te confesso que isso me deixa muito feliz. Por justamente estar na pele dessas pessoas, eu consigo entendê-las muito bem. Então, o fato de poder ajudar e sentir o que elas sentem, né, me deixa mais calma em saber que aos poucos eu consigo, mas elas também podem conseguir, sabe? A Laís tem uma foto aí dela, para quem está acompanhando na TV Onda Digital. A Laís, ela é Miss Brasil, né, daqui do Amazonas. Ela formando em publicidade, está atuando na área do jornalismo também. A Laís, ela, de próprio punho e cunho, né, assim, de própria propriedade, vai falar pra gente como foi passar e ser diagnosticada. Como você percebeu que estava com esquizofrenia, Laís? Foi logo no começo, foi na metade de 2019. Eu tive alguns episódios
Na verdade, foi bem a minha família, assim, que foi observando o meu comportamento. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, muito ativa em tudo. Então, em alguns momentos, eu comecei a apresentar os sintomas, né? E aí a gente foi atrás do médico, que é o meu médico hoje. E eu comecei os usos de medicamentos, o acompanhamento direto, e até que chegou o momento... Só que assim, tem uma hora que fica um fardo muito pesado pra gente. É muito cansativo você saber que você vai acordar aquele dia e é muito exaustivo pra nossa cabeça. Porque acordar e ouvir as mesmas coisas e ver e ter sensações... e as pessoas não te entenderem, não saberem o que realmente está acontecendo dentro da nossa cabeça, tem uma hora que isso fica muito pesado. Muito pesado. E foi justamente nessa hora, eu me emociono um pouco para falar. Claro, não, mas tudo bem. Foi você, nessa né? hora que eu achei que eu realmente não ia conseguir. Eu achei que eu não ia ter forças para continuar e eu realmente quis desistir ali naquele momento. Mas, assim, a minha família sempre esteve do meu lado. Sempre esteve do meu lado. Naquele momento, eles não me deixaram sozinha. Graças a Deus, eu não consegui fazer o que eu queria fazer naquela hora. E por tudo isso, é como se eu tivesse a obrigação de fazer com que as pessoas que passam pela mesma coisa que eu não cansem, sabe? Só parem aquele dia e falem assim... Ela conseguiu, eu também vou conseguir. Você hoje faz terapia, já há quanto tempo você faz terapia? Eu faço terapia há 2 anos. E desses 2 anos, as suas redes sociais criou um boom de mensagens de pessoas se vendo na mesma condição de você. É daí que nasce o projeto? É daí que nasce o projeto, justamente por isso. Porque por receber muitas mensagens pedindo ajuda, eu me senti nessa obrigação de ajudar essas pessoas. E a maioria delas não tem condições financeiras de pagar ou até mesmo continuar o tratamento, de continuar a terapia. E por entender isso, entender essa necessidade, porque eu também já estive nesse lugar, de precisar fazer o meu acompanhamento para viver bem, para ter qualidade de vida. Porque é como o meu psicólogo ele fala, né? O nosso foco é o nosso bem-estar. Então eu precisava com que essas pessoas que buscam ajuda a mim diretamente, elas se sentissem confortáveis e não precisassem gastar, sabe? Porque eu penso assim, o trabalhador brasileiro, ele ganha um salário. Imagina tirar o pouco que ele tem para cuidar da cabeça. E isso não é prioridade para as pessoas. A prioridade para as pessoas é o alimento na mesa. Mas e a sua cabeça? Como é que a sua cabeça tá? Será que você tá bem de verdade? O que você tá pensando? O que você está passando para as pessoas que estão com você? Eu acho isso muito, muito importante. Eu sempre falo, o cérebro também é um órgão, ele também precisa de cuidados. É quando você procura Marcele entra em cena. Como foi quando você recebeu esse conto? Vocês são amigas desde o ensino médio, né? Quando você recebeu esse pedido da própria Laís para atender juntamente com ela nessa triagem, que você passa a ensinar a Laís a fazer a triagem, para poder ter acesso a essas pessoas? Então, eu abracei a causa por conta, desde o início do acompanhamento da Laís, eu tive um primeiro contato, a gente tinha se afastado e ela estava trabalhando e ela foi numa clínica de medicina ocupacional da qual eu trabalhava. E eu percebi que ela tinha esse desamparo, ela estava, né, buscando rede de apoio. E quando ela conversou comigo, ela se reuniu comigo sobre o projeto, ela falou, Marcele, a gente precisa fazer algo em prol dessas pessoas que me buscam, porque na época que você me encontrou, eu também estava desamparada, e eu sei a dificuldade que é encontrar uma orientação, um norte, e essas pessoas que têm dificuldade financeira, que só trabalham, normalmente elas não têm muita orientação em relação ao que buscar, o que fazer, o que procurar, e que infelizmente acaba fortalecendo ideias suicidas nelas, porque elas não têm uma rede de apoio. E quando eu passei a conversar com ela, olha, eu preciso que você faça, né, uns pré-requisitos para a gente compreender se a gente pode ou não ajudar essa paciente, né, de escuta emergencial, que você faça essa triagem com relação à condição financeira dela, porque também é importante a gente ajudar pessoas que mais necessitadas, que mais precisam. E foi a partir disso que ela começou a me passar, né, via ligação, por e-mail, as informações adequadas para que a gente pudesse alinhar a minha agenda, porque eu também trabalho com atendimento particular, e fazer esse trabalho
trabalho voluntário com qualidade, com um atendimento que seja um processo contínuo, nada de só uma escuta emergencial. E também, se eu perceber que o caso é muito além do que eu possa fazer, orientá-la para ir ao psiquiatra, para buscar ajudas nas unidades básicas de saúde, que muitas das vezes as pessoas não conhecem, né? As unidades públicas, CAPS, CRES, então tudo isso a gente faz essa escuta, ela faz a escuta de triagem, eu pego esse caso e vejo se dá para ser um processo só psicoterapêutico ou também tenha que fazer uma consulta com o psiquiatra ou buscar auxílio da assistência social. Disso nasceu um outro projeto também, que é o projeto também, né? Que é a ajuda às pessoas que estão em necessidades de subsistência mesmo, né? Necessidades que às vezes a gente olha e acha que o outro, ele não precisa de ajuda, né? E a gente vai colocar umas imagens aí, a Laís vai falar também sobre esse projeto, que é um projeto que ela tem, que já exerce também. É o mesmo projeto, Laís? Não, esse projeto que é de ajuda a quem tem necessidade, não somente de alimento, mas de amparo também social, né? Não é o mesmo projeto, mas a gente trabalha junto também, abraçando a rua. Toda segunda-feira nós levamos sanduíche, refrigerante, kit higiene para as moradoras de rua, absorvente, lenço umedecido, porque elas também precisam. E eu te confesso que isso me deixa muito feliz, porque poder ajudar pessoas, estar ali presente e receber o carinho delas me tranquiliza muito, sabe? Significa que eu estou no caminho certo. Eu estou indo para onde eu realmente quero ir. E toda segunda-feira eu me disponho meu tempo, disponho a minha energia e eu vou lá. Não só eu, como os outros integrantes do projeto. E a gente dá um pouco, né? É tão pouquinho que a gente faz, mas o pouco que a gente faz, estando presente com eles ali, nossa, é incrível, porque é muito para eles. Até o fato de dar um pacote de absorvente, de dar o kit, né, higiene para a mulher, elas ficam muito felizes, porque a gente sabe que é muito difícil para eles ter, pelo menos o básico, né? Então, um pão com queijo, presunto e o refrigerante já é muita coisa para eles. São 12h40, horário de Brasília. A gente está entrevistando, a pauta é sobre saúde mental, a Marcele Gama, que é uma psicóloga voluntária também, atua na clínica também como psicóloga, na linha de TCC. E nós temos também a Laís Fernandes, que é uma voluntária também de um projeto que nasceu para ajudar quem precisa de ajuda na saúde mental. É sobre depressão agressiva, né? Dizem depressão profunda, né? Mas é depressão, a depressão. Os vários níveis de depressão. Como que você vai detectar? Onde você se encaixa? Quem você tem que procurar? Como buscar ajuda? Né? Quem oferta essa ajuda? Você que ganha um salário mínimo, você que não sabe nem para onde correr, né? Com quem conversar? Bobagem, preconceito, né? E as pessoas tiram de tempo aquilo que tem que, sabe, que começa com uma gota d'água e às vezes transborda com outra gota, né? Aí, quando a pessoa vai ver, diz assim, se matou por bobagem, cometeu suicídio por bobagem, etc e tal. A gente vê cada vez mais, durante a pandemia, as pessoas isoladas, não é do homem, não é de ninguém, não é do animal ficar trancado, é a liberdade. A palavra liberdade surge quando tem um controle, do ser humano estar, né, na presença de tudo. A pauta eu trago a Marcele Gama, que é psicóloga, que abraçou a causa da Laís Fernandes, Miss Brasil, hoje publicitária, assistente de produção também, e dona de um projeto, encabeçando um projeto onde ela foi a pessoa que trouxe a ajuda e a possibilidade também de se colocar na condição de pessoa que tem transtorno mental e que se trata com transtorno mental. A partir de agora a gente vai entrar no preconceito. Laís, você sofre o preconceito também por fazer o tratamento e como é que as pessoas te veem hoje durante o processo? Então, Tati, hoje eu já não sofro esse preconceito e eu também não tenho medo de falar o que eu tenho, porque eu tenho, mas eu não sou. O que acontece muito é que, infelizmente, quando as pessoas falam sobre depressão, esquizofrenia, bipolaridade, elas têm uma imagem de uma pessoa extremamente agressiva, sabe? E isso, gente, não é bem assim, não é 100% assim, não é.
E o fato de as pessoas dentro de casa não terem essa ciência torna a comunicação muito mais difícil. Por que essas pessoas me procuram pedindo ajuda? Porque eu não tenho esse preconceito. A minha família não tem esse preconceito. Porque eles têm uma pessoa dentro de casa que tem esse transtorno. Gente, eu me cuido, eu tenho uma vida muito normal. Eu sou uma pessoa relativamente normal com as minhas limitações. Então, por que essas pessoas me procuram e não procuram o pai, a mãe, a irmã, o amigo? Porque tem esse preconceito enraizado de que pessoas com transtornos mentais são agressivas. Quando no começo não é para ser assim. No começo, a gente quer só que alguém entenda, ou pelo menos tente entender o que está passando dentro da nossa cabeça. É por isso que no começo eu me fechei muito para todo mundo, porque eu achava que ninguém ia entender o que eu estava passando. E a gente se fecha. Todo dia é uma luta para quem tem transtornos mentais. Ô Marcele, essa fala da Laís é muito mais comum do que a gente possa imaginar, né? Dentro do consultório também, né? É tão comum que cria uma barreira para essa pessoa ter uma vida minimamente normal, porque se dentro de casa ela não consegue compartilhar com seus familiares por conta da vergonha, do tabu, por isso que a gente trabalha também essa autoaceitação do próprio paciente, porque inicialmente ele não consegue entender, o próprio paciente não consegue aceitar que está passando por isso, porque existem os tabus em relação a isso, que é louco, que é falta de Deus, então várias questões que envolvem a cabeça e a sociedade da pessoa, que cria essa barreira, né, de um tratamento onde a pessoa possa ter uma vida minimamente saudável, onde ela possa trabalhar, onde ela possa estar num ambiente social e não se sentir inadequada, não se sentir como se fosse uma pessoa louca e as pessoas olharem para ela com sinal de igualdade. Hoje eu vejo a Laís como uma pessoa que consegue fazer todas as suas atividades da melhor forma possível e ajudar ao outro. Então, diminuir essa barreira, falar sobre temas sobre saúde mental é o ideal para que reduza os tabus, os estigmas e desconstrua essa ideia de que as pessoas são agressivas, que têm transtorno mental, as pessoas são loucas e não tem nada a ver. Porque a gente percebe que as pessoas, quando faz o tratamento, elas se tornam muito melhores do que as pessoas que não têm transtorno mental. A importância do profissional da saúde mental hoje na sociedade, dentro do setor do serviço público, ofertando para a sociedade, e as empresas, também do setor privado, é importante ter esse profissional. É essencial, porque querendo ou não, quando você passa a falar sobre isso e criar temas, criar ambientes para falar sobre isso, isso faz com que tenha inclusão social. Porque, querendo ou não, isso é um tipo de coisa que faz com que as pessoas excluam a pessoa só porque ela tem um transtorno mental. Excluam tanto de ambientes de lazer, quanto de ambientes de trabalho, quanto de ambientes escolar. Então, tudo isso acontece também na escola, acontece na sua família, principalmente, porque, querendo ou não, a família ela não está preparada para estar lidando com isso, por isso que é ideal ter discussão na escola, no trabalho e na família. Até igrejas eu vejo assim que tem psicólogos que falam sobre isso, porque reduz esse pensamento de achar que quem vai ao psicólogo ou ao psiquiatra é louco. E, querendo ou não, quando você está com algum problema de saúde física, você vai ao médico, você vai ao especialista. Então, busquem o especialista, porque isso desconstrói e melhora muito mais o ambiente de trabalho. E eu tenho certeza que agora, depois da pandemia, no meio da pandemia, no final da pandemia agora que nós nos encontramos, as pessoas estão cada vez mais abrindo mais a mente em relação a isso, porque se encontraram, querendo ou não, em uma certa condição de sofrimento mental, como ansiedade, início de ansiedade, sintomas de ansiedade exacerbado, né? Porque a ansiedade é um sintoma normal que todos nós sentimos, mas em algum nível, essas pessoas que consideravam que isso é algo patológico, perceberam que não, isso daí é tão comum e que a gente tem que buscar compreender melhor sobre questões que envolvem saúde mental. Eu conversei com a Marcele Gama, juntamente com a Laís Fernandes. Suas redes sociais disponíveis, né, Marcele? Sim, podem seguir. A minha rede profissional é Marcele Gama, psicóloga Marcele Gama, bem fácil de encontrar. E o Tranquilamente também, que a gente está lá sempre ativos, respondendo a todas as pessoas e solicitações. Existe, sim, uma lista de espera, porque, querendo ou não, são muitas pessoas que não têm condições. E aí a gente faz essa escuta emergencial juntamente com a Laís, para que ela me encaminhe as pessoas conforme a condição e a vulnerabilidade que ela se encontra. Laís Fernandes, agradeço também suas redes sociais abertas, né? Ai, obrigada, Tati. Estou muito feliz por estar aqui, por estar falando desse projeto que é tão importante para mim. O meu arroba é @LaísFernandes e o do Tranquilamente, que é o nosso projeto, é
tranquila_mente_am. Pode entrar em contato e é o que eu sempre falo. Você não está sozinho, nós estamos aqui por você. Pode contar com a nossa ajuda.